Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é muito importante. É sobre como desenvolver temas de redação. Eu tenho notado que muita gente me manda um recadinho dizendo assim: professor, eu não sei nem como começar a escrever. Então, tende a assistir a esse vídeo até o fim. Por quê? Este vídeo, eu inclusive fiz uma live com ele há algum tempo. Só que eu tenho percebido que muitas pessoas têm preguiça de assistir uma live. Claro, é muito longa, então eu peguei a parte em que eu trabalho bem com esse assunto, que é a parte do conteúdo. Fiz agora uma diminuição, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque eu vou pegar dois temas que foram dados no concurso público e vou mostrar para você como que você vai desenvolver, qual o método e o que você pode fazer e o que não pode fazer para elaborar uma redação de qualidade. Então, no final, depois que você assistir a tudo, com calma, eu ainda vou fazer umas considerações para você. Me aguarde! Então, como ler as propostas de redação dos concursos? Então, primeiro, eu comecei aqui para vocês com algumas dicas, né? E quais são os passos que você tem de seguir? Primeiro, recebeu a prova, vai logo lá no tema da redação. Leia atentamente o que foi pedido pela banca examinadora. É muito comum, por exemplo, falar assim: a violência nas cidades do interior, no Brasil. Aí a pessoa só lê assim, a violência. Aí ela começa a falar sobre violência, fala sobre violência nas grandes cidades e se esquece de falar sobre a violência nas cidades do interior do Brasil. Então é muito comum, porque eu sei que as pessoas são ansiosas, mas você tem de tomar cuidado, porque ali naquele tema está indicando para você o que você tem de falar, qual é o assunto da sua dissertação. Se você falar sobre violência em geral, você está generalizando e acabou que a banca especificou o assunto. Então você tem de tomar cuidado. Então leia atentamente o tema pedido pela banca examinadora. Depois, estiver lendo ainda, você vai sublinhar as palavras mais importantes. Por exemplo, tem uma palavra ali que é importante, violência. E outra, cidade do interior, uma expressão. Então já sublinha as duas para você ter certeza que você tem que falar sobre aquilo. Depois, se a banca pedir que aborde necessariamente alguns tópicos, não deixe de citá-los. Porque você sabe que as bancas hoje, algumas bancas, elas falam assim: olha, você vai falar sobre a violência nas cidades do interior. Mas necessariamente você tem de abordar, ou seja, se pediu para você falar desses dois tópicos, já fique atento, porque você vai ter de falar sobre isso. Ainda mais porque quando vier o espelho da redação, se você não tiver citado um desses, você já está com 0 naquele tópico. E isso vai prejudicar a sua nota final, né? Então, cuidado com isso. Outra coisa, não copie trechos dos textos motivadores nem das provas objetivas. A proposta mesmo já fala: levando em consideração que os textos acima são unicamente motivadores, ou seja, não copie nada que tem ali, é só para motivar você, não é para você copiar nada. Quando a banca quiser que você use alguma informação, ela vai colocar no enunciado. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, e presta bastante atenção, porque geralmente você não pode pegar nenhum trechinho, e quem faz Enem, inclusive, sabe disso. Copiou o trecho do texto motivador ou de qualquer texto das provas objetivas, vai ser descontado, né? E concurso público também acontece isso. Então, outro passo: procure informações no enunciado que revele uma perspectiva particular do assunto. Ou seja, lembra que eu falei, você vai falar sobre a violência nas cidades do interior. Procura sempre isso, se organize. Substitua palavras complexas por equivalentes mais simples. Às vezes tem uma palavra lá na proposta de redação que você não entendeu. O que você vai fazer? Já procura um sinônimo para que você já comece a pensar sobre o assunto. Depois, elabore uma lista com palavras que lembrou sobre o tema, né? Então faz aquela lista.
Selecione as ideias mais importantes e elabore o esquema de ideias. Ou seja, você tem que saber fazer um planejamento. Quem for adquirir o guia definitivo da redação vai ter uma surpresa, porque temos ali um guia completo para você fazer um bom planejamento. Então, tem de pegar o tema, ler bem e fazer um bom planejamento antes de começar a escrever. Lembre-se que você não pode perder tempo, né, pensando, agora, o que eu vou escrever? Meu Deus, agora acabei esse primeiro parágrafo, o que eu vou escrever no segundo? Não tem tempo para isso. Você tem que fazer uma redação em, no máximo, 1 hora. O ideal seriam 50 minutos, já passando a limpo. Mas quem é que consegue fazer a redação em 50 minutos? Quem planeja o texto, quem aprende a técnica certa para planejar os textos, tá? E aí você tem que trabalhar com isso. Que ainda tem aqui 2 outros passos, só um minutinho. Resolva de que maneira você desenvolverá o texto. Então você tem enumeração de ideias, prós e contras, causas e consequências. Pode fazer uma comparação espacial ou temporal. Um desses tipos de desenvolvimento você pode usar. E é claro que depende tudo do tema que foi dado para você, né? Selecione as ideias mais importantes e elabore o esquema, né? Então, a partir daí você vai. Então, fique bem atento, porque quando você for desenvolver o texto, você já sabe que você pode fazer esses tipos de desenvolvimento que nós acabamos de falar. E aí vem o primeiro tema, que é o tema do TST, aqui foi feita pelo CESP, né, essa prova. Então, tem assim, relações de trabalho, exploração e impunidade. Tá vendo aqui? Aqui o CESP não pediu para você falar mais nada, mas o CESP já deu todo o caminho das pedras bem aqui mesmo. O que ele fez? Você tem que falar sobre relações de trabalho. E ele já colocou as 2 ideias que você vai ter de desenvolver. A primeira, exploração. A segunda, impunidade. Então fique atento, porque se vier só um tema desse jeito, ele já tem ali mais ou menos o que você vai ter de falar. E aí, eu elaborei aqui um esquema. Como é que eu vou desenvolver esse tema aqui do TST? Então, olha só, a gente tem as relações de trabalho, tem exploração e impunidade. Já pensa bem nisso. E aí você tem aqui, quando você falou em exploração, você já pensou, pode ter pensado em 3 coisas, né? O trabalho escravo, principalmente esse trabalho escravo que a gente fala, do trabalho escravo no século XXI, que acontece tanto no campo quanto na cidade. No campo, com as pessoas que vão trabalhar nessas fazendas, não é? E depois não tem como sair delas, porque as dívidas com alimentação, com o lugar onde eles ficam para dormir, vai só aumentando e depois não podem sair dessas fazendas. E o trabalho escravo que acontece nas cidades, com os imigrantes, né, ilegais, principalmente nas confecções de roupas, né, em São Paulo a gente tem muito. Então você já pensou em exploração, pensa no trabalho escravo. Pode pensar também no trabalho infantil, que já até diminuiu muito no Brasil, mas ainda existe muito trabalho infantil. E o trabalho informal, aquele que não tem a carteira assinada, em que as pessoas não têm horas, né, ali estabelecidas de trabalho por dia. Então, são tipos de exploração que você pode trabalhar aqui com eles. Impunidade seria o outro assunto de que você iria tratar. E por que tem impunidade? Talvez porque nós temos falta de fiscalização. Como vai fiscalizar tudo, né? E as pessoas têm medo de denunciar, né? Corrupção, suborno de fiscais, inclusive, que todos os dias nós vamos ouvindo noticiários, não se pode generalizar, mas existe. E poder político, né? Porque as pessoas também, às vezes, têm poder e não são donos de fazenda e não são presas, né, por causa disso. Então existe muita impunidade.
E não se esquecer de que quando você for trabalhar, você já sabe, ó, então a introdução eu vou colocar falando sobre as relações de trabalho, vou falar sobre exploração e impunidade, tudo junto. Só que nos parágrafos do desenvolvimento, o primeiro parágrafo eu falo sobre exploração, o segundo parágrafo do desenvolvimento eu vou argumentar sobre a impunidade. E não se esquecer de que toda redação tem de ter uma conclusão que arremate as ideias apresentadas. Nesta hora, você tem que dar saídas realistas, não é? Para o assunto. Então, essa exploração vai acabar? É difícil, mas você pode minimizar, diminuir esse problema. E como é que se faz isso? Ora, quando você falou na impunidade, com a falta de fiscalização, você tem de falar que o Estado tem de promover uma fiscalização exemplar, tem de punir os corruptos para evitar, inclusive, o aliciamento de fiscais, tem de fazer com que a sociedade saiba dos seus direitos na área trabalhista, conscientizar a população sobre a importância da denúncia. Então, você tem que apresentar saídas realistas para o problema. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, ler bem o enunciado, porque ele já vai indicar para você o caminho das pedras, não é isso? E aí, eu coloquei aqui um outro tema bem interessante também, que já caiu, e eu achei bem interessante, porque como você tem de ler bem o enunciado, esse tema é um tema que foi dado também pelo Sebrasp, na Anatel, e a pessoa às vezes estuda, porque eu vou fazer a prova da Anatel e eu vou estudar sobre telefonia digital, né? Isso tudo. Só que quando chega na hora, cai temas da atualidade. Então, a Anatel colocou, na época da crise econômica, colocou esse aqui, né? Crise econômica mundial. O outro lado da globalização. Só que nesse enunciado, a banca pediu o seguinte: em seu texto, aborde necessariamente 3 coisas: tecnologia, ampliação dos mercados mundiais, comunicação, crise econômica mundial e efeitos da crise econômica mundial. Ou seja, quando você pegou esse tema, você já viu que ele quer que você fale sobre a crise econômica e ele colocou o outro lado da globalização. Ou seja, tem um primeiro lado. E o primeiro lado, o CESP já deu até para você, o lado bom da globalização, que é o que aborda a tecnologia, ampliação dos mercados mundiais, a comunicação entre os países, entre as pessoas, né? Então, quando ele falou isso, o que ele já falou para você? Ele falou assim: olha, aborde os 2 lados da globalização, mas dê ênfase à crise econômica mundial. Ou seja, os argumentos que você vai colocar no final, né, no segundo parágrafo do desenvolvimento, tem de ser os que vão abordar a crise econômica. E aí, você tem que trabalhar com os efeitos dessa crise econômica mundial. Como que você poderia, então, desenvolver este assunto? Preste bastante atenção. Por quê? Você tem aqui, na realidade, a sua redação vai ser sobre globalização. E aqui eu vi que eu poderia fazer uma redação com prós e contras, ou seja, os benefícios e os malefícios da globalização. Nos prós, eu vou citar justamente aqueles pontos que a banca examinadora pediu para mim, que são a tecnologia, a comunicação e ampliação dos mercados mundiais. Só que não é só falar assim, tecnologia, comunicação e ampliação. Não, você tem que entrar nos detalhes. Como é que a globalização fez para que a tecnologia se expandisse? Quais são os benefícios disso para os outros países, para as pessoas? A comunicação, por que a comunicação é um benefício da globalização? Entre nos detalhes, desenvolva as ideias. E o parágrafo que você vai falar sobre os contras, ou seja, os malefícios,
será o segundo parágrafo, né, do desenvolvimento, aí você já vai falar sobre crise econômica, né, vai falar sobre os efeitos, desemprego, falência, mortes. Teve muita gente, lembra da época da crise econômica nos Estados Unidos? Pois é, muita gente acabou se matando, perdeu emprego, perdeu tudo que tinha, né? Houve prisões por causa dos especuladores. Então é a hora que você vai trabalhar a argumentação. É neste segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, primeiro parágrafo fala sobre os dois lados. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, fale o lado bom, porque a banca pediu para você falar. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai trabalhar com os contras, ou seja, os malefícios da globalização e o que levaram até a ter uma crise econômica mundial, não é? E depois vem a conclusão, lógico. Na conclusão, saídas realistas para o problema. Os países têm de ter mais responsabilidade econômica, fiscalizar os especuladores, porque um problema em um país acaba, né, afetando a todos. Então, seriam alguns pontos que nós poderíamos apontar na conclusão para que os malefícios não afetassem tanto as pessoas ao redor do globo, né? Então, essa aqui seria uma forma de você trabalhar com esses temas. Então, preste bastante atenção. Se for só uma frase, procure extrair tudo que puder dali. Se for além do tema, os pontos que a banca necessariamente quer que você aborde, comece a prestar atenção. Se você vai trabalhar com enumeração de ideias, se você vai trabalhar com prós e contras, se você vai trabalhar com uma comparação espacial, ou seja, diferença entre o sul do país e o norte do país, no que diz respeito à industrialização. Quer dizer, uma comparação de espaço, de lugar. Pode ser uma comparação temporal, como era antes, como é hoje, né? Como a televisão influenciava antigamente na política e como hoje não influencia tanto quanto as redes sociais, por exemplo. Então, você estaria fazendo ali uma comparação temporal. Sem falar que você pode fazer uma alusão histórica sobre fatos históricos, como era antes, por exemplo, da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista, né? Falar quais são as relações entre os empregados e patrões. Quer dizer, você tem várias formas, mas quando você começar a trabalhar, abrir uma prova e trabalhar o tema, leia com muita calma e pertinência para poder redigir uma redação que realmente faça o que a banca examinadora pediu para você, né? E aí eu coloquei aqui alguns cuidados a tomar. Presta bastante atenção, que são outros pontos que vão ajudar você, tá? Se o enunciado indicar que os textos anteriores são unicamente motivadores, lembra que eu falei isso? Não use as informações transmitidas em sua redação. Ou seja, não copie absolutamente nada. Eu até falo para meus alunos, texto motivador está só motivando você a copiar e errar. Então, às vezes, se é só texto motivador, nem precisa ler. Agora, se for um enunciado em que a banca falou assim, a partir dos textos acima, e levando em conta o seu desenvolvimento ou esse assunto, elabore uma redação sobre tal coisa. Aí sim, você pode até usar alguma informação, que eu coloquei aqui no segundo ponto. Se o enunciado indicar que sua redação deve se basear nas informações dadas no texto, pode usá-las com cuidado, com alguns dados estatísticos que são dados ali, citações que foram colocadas nos textos, exemplos,
mas não faça cópia de nada, mude as palavras, coloque as suas palavras, ou seja, você vai fazer uma paráfrase, mas isso você só vai fazer se o enunciado disser para você que você pode usar as informações assim. Se falar que os textos são unicamente motivadores, nem precisa ler, se você vai ser motivado a errar, né? Então, e aí vem outro assunto, né? Lembre-se, então, aqui, né? Eu coloquei algumas dicas finais aqui para nós trabalharmos. Então, primeiro, os argumentos, eles devem ter um embasamento. Nunca se pode afirmar o que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Porque você não pode falar também assim, segundo estudos, né, a violência aumentou no Brasil. Estudo de onde? Então sempre cite pesquisas que foram feitas, né? Porque trabalhar com alguns argumentos, só jogando a informação, isso você vai ser apenado na sua prova, né, na nota. As citações feitas por você devem ter relação com o assunto tratado e devem ser de testemunhos autorizados, ou seja, de pessoas de credibilidade na área em foco. Porque o que eu noto muito, quando eu pego redação para corrigir, é que as pessoas acham tem umas citações que são bem bonitas, mas às vezes não tem nada a ver com o assunto que foi colocado lá para você desenvolver. Então você tem que tomar cuidado. Há pessoas que têm facilidade em guardar algumas citações, mas essas citações também têm de ser, de preferência, indiretas. Segundo fulano de tal, então, segundo Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros, tá? Porque se você colocar aspas, você tem que colocar na íntegra o que a pessoa falou. Então, o importante é você usar esses verbos, segundo fulano, de acordo com fulano, né? As citações. Depois, use sempre exemplos de domínio público para haver coerência argumentativa. Então, às vezes a pessoa até argumenta bem, mas quando ela vai dar exemplo, ela não dá nenhum exemplo. Você dê exemplos nas suas redações, exemplos de domínio público, para poder ter uma coerência com aquilo que você falou, né? No início do texto, apresente o assunto e a problemática que está envolvendo aquela redação. Sempre tomando cuidado para não se contradizer. Agora, se você faz um bom planejamento, não tem como fazer contradição. Por isso que é importante aprender a planejar um texto. No decorrer do texto, apresente os argumentos, né? Que nós falamos, isso de acordo com o que você já apresentou lá na introdução. Lembre-se que você não pode desenvolver nada que você não tenha introduzido. E na conclusão, apresente saídas realistas para o problema. Porque a conclusão, às vezes, ganha uma banca examinadora, uma conclusão bem feita, um parágrafo que arremata todas as ideias apresentadas durante a redação, né? Então, pessoal, é isso. Hoje era uma aula, né, até pequena, mas que com certeza vai ajudar vocês muito a prestar mais atenção quando receberem os temas das redações. Então, queridos, gostaram do vídeo? Aprenderam bastante? Viram como é fácil começar a desenvolver um tema? É só prestar muita atenção. E aí você não vai ter problema nenhum. Olha só, eu quero que, se você tiver gostado bastante deste vídeo, você dê um joinha para mim, faça um comentário aqui embaixo, até uma pergunta se você quiser, porque eu respondo. Ou compartilhe também com seus amigos, seus familiares. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai usar muito do que foi falado neste vídeo aqui para a sua vida. Eu queria falar para vocês o seguinte, eu tenho um blog, muitos de vocês já acessaram ali. E inclusive o endereço está aqui embaixo, na descrição do canal e aqui no vídeo mesmo. Você acessa lá, tem muito artigo bom sobre redação, sobre a língua portuguesa. E tem no meu blog 2 e-books gratuitos que você pode baixar e estudar à vontade. Também tem um guia da redação, só que esse é pago.
E o guia da redação, um guia completo, esse guia definitivo da redação para você aprender a redigir um texto de qualidade. Então, queridos, acessem lá o blog, baixem gratuitamente os e-books, se for o caso, adquira o guia definitivo da redação e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um beijinho e até mais!